GIST é uma sigla que significa tumor estromal do trato gastrointestinal, Gastrointestinal Stromal Tumors. É um tumor bem mais raro que o adenocarcinoma, mas com um prognóstico muito melhor. Esse tipo de tumor tem caído nas provas ultimamente, perguntando sobre as suas características. De onde vem essa lesão? Essa não é uma lesão da mucosa, não é igual ao adenocarcinoma. É uma lesão da parede interna dos órgãos digestivos. E qual é a célula que origina isso? É a chamada célula intersticial de Carral. Já ouviu falar da célula de Carral? É o chamado marcapasso do tubo digestivo. É onde começa o impulso elétrico da peristalse. Então essa é a célula que origina o GIST. E onde ele pode se apresentar? Ele pode estar no estômago, ele pode estar no delgado, no cólon, no reto, mas o principal local do tubo digestivo é o estômago. Então o estômago é o principal órgão que apresenta esse tumor chamado GIST. E tem uma característica molecular que também gosta de cobrar em prova. Esse tipo de tumor, ele expressa o chamado antígeno CD117. Guarda aí esse nome, antígeno CD117. E ele tem uma mutação em um receptor de uma proteína chamada c-KIT. Então, esses são nomes que a gente precisa guardar para acertar a questão na prova. Falou em CD117, falou em receptor c-KIT, eu tenho que pensar em GIST. Porque essas perguntas sobre a origem, sobre a epidemiologia, são as mais frequentes nas nossas provas. Agora, do ponto de vista de diagnóstico, muitas vezes a gente não tem sintoma nenhum nos momentos iniciais. Nos tumores mais avançados, a gente pode palpar uma massa no abdômen, uma massa mais móvel. Essa lesão ela pode sangrar para dentro da luz do tubo digestivo, causando hemorragia digestiva, e pode sangrar também para fora, causando um abdômen agudo hemorrágico. Mas suspeitei de um problema gástrico, eu vou precisar da endoscopia. E a endoscopia aqui vai ser interessante. O que a gente vai ver na endoscopia? Que existe uma tumoração, e essa tumoração ela abaula para dentro da luz, mas ela não é da mucosa. Existe aí um carpete atapetando essa lesão, que é a mucosa, que é normal. Se a gente realizar biópsia na endoscopia, vai vir normal. O que a gente vai precisar nesse caso é de uma ecoendoscopia, que a ecoendoscopia vai avaliar onde está esse tumor, em qual nível da parede do estômago, e com uma agulhinha profundamente ela vai fazer uma biópsia. Então é a biópsia profunda da lesão através da ecoendoscopia. Isso também gosta de ser cobrado em prova. E quando a gente deu o diagnóstico, antes de tratar, é importante a gente entender o estadiamento da doença. E aqui no GIST tem uma diferença em relação ao adenocarcinoma. O GIST não causa metástase linfonodal. A metástase do GIST é hematogênica. Então, a gente pode solicitar uma tomografia e avaliar que existe uma lesão, existe aí uma tumoração na parede do estômago, que é o tumor primário, e existe uma grande metástase no fígado. Essa é uma imagem clássica de metástase de GIST, em que a gente tem essa carapaça espessa na periferia em um centro necrótico líquido, normalmente com sangramento aí dentro. Então, isso é um GIST gástrico com metástase hepática. Agora, o patologista ele tem dificuldade em dizer se esse GIST é mais maligno ou mais benigno. Não é uma coisa muito matemática, não. Então, a gente tem que usar alguns critérios para avaliar a gravidade da doença. E um dos critérios aqui é o tamanho. Quanto maior a lesão, mais grave. Se eu tiver uma lesão acima de 5 centímetros, mais chance de metástase. Outro critério importante é o chamado índice mitótico. O patologista ele vai procurar na lâmina se existem ou não existem mitoses. Quantas mitoses por 50 campos de grande aumento? Se ele encontra mais de 5 mitoses, isso é considerado um tumor mais agressivo, com mais chance de metástase. Outro achado importante é se existe ou não a mutação do c-KIT. E quando tem essa mutação, costuma ser uma doença mais grave. Mas como é que trata essa lesão? Lembrar que essa é uma lesão um pouco mais boazinha, a chance de cura aqui é bem maior. O tratamento é cirúrgico. Sempre eu vou ressecar a lesão, nesse caso, ressecar a lesão gástrica. Aqui eu preciso de uma margem de 1 centímetro, está muito bem, está suficiente. Não precisa realizar a linfadenectomia. E se tiver metástase, o que a gente vai fazer? Vai ressecar a metástase. Esse paciente ainda continua com um bom prognóstico. Agora, existe um medicamento, um quimioterápico chamado imatinib, que pode ser usado em algumas situações. Por exemplo, quando eu tenho uma lesão muito grande que eu considero irressecável, eu posso usar o imatinib antes da cirurgia, de forma neoadjuvante, para tentar diminuir a lesão e depois operar.
E também quando eu tenho uma lesão muito grande que eu consigo ressecar com um índice mitótico muito alto, eu vejo que o estadiamento dela mostra um prognóstico mais agressivo, eu posso também realizar o imatinib depois, como adjuvante. Então é um quimioterápico que eventualmente está presente nas nossas provas. Do ponto de vista de cura, de prognóstico, o GIST é uma lesão muito mais boazinha do que o adenocarcinoma. A gente tem uma média de mais de 50% de sobrevida em 5 anos. Esse número pode chegar perto de 100% se a gente operar um GIST pequeno, menor de 2 centímetros, com baixo índice mitótico. Até lesões metastáticas, quando eu opero a lesão, quando eu opero a metástase, quando eu faço o imatinib, eu tenho uma chance de sobrevida de 5 anos relativamente alta, acima de 25%, 30%. Então, é uma lesão com prognóstico relativamente bom dentro dos tumores malignos.